Irmãos, eu vou ler 1 Samuel, capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aijá, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, do outro e da outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Beá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subimos a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos e que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aijá: Trazia aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial, os filisteus cresciam mais e mais, e pelo que dizia Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. A espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiam com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. A batalha passou de Bet-Avém. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Levando a mão à boca, tornaram a brilhar-lhe os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que comer hoje pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel.
quanto mais seu povo hoje tivesse comido livremente do que entrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente. Revolvei-me para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei: cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-os aqui, comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Irmãos, eu vou ler até aqui, e o que eu quero explicar para vocês é que esse aqui não é o Pai, esse aqui é o Senhor. Esse aqui é o anjo que apareceu na sarça para Moisés, ao qual esse povo serviu, fez sacrifícios, altares. E essa é a diferença, irmãos, porque o Pai ele não pede sacrifícios, ele deu os 10 mandamentos, ele diz: não matarás. Aqui vocês estão vendo o que eu li, eles mataram, eles pelejaram, eles lutavam e o Senhor ia com eles. Então tudo é para que vocês entendam a diferença. Agora, irmãos, eu vou ler o 15. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver do que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saia do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste a misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde a vila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constituiu e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul. Pela manhã anunciou-se aquele já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei de sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou.
Eu trouxe a Agag, rei de Maleque, e os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, ou melhor, designou a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste essa palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste essa palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto. Este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel prosseguiu e Saul, e este adorou ao Senhor. Irmãos, o que eu vou ler só até, não, mais um pedacinho. Disse Samuel: Traze-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais se viu Samuel a Saul até o dia da morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse Deus, esse Senhor, ele se arrependeu de ter ungido Saul. Esse aqui é aquele que pede para fazer circuncisão, para saber quem é o povo dele. Esse é aquele que pede para marcar as portas com sangue, porque senão ele não sabe quem é o povo dele. Então percebam, esse Deus aqui do Velho Testamento, ele não sabe discernir quem é o povo dele, porque ele separou um povo para ele. E para esse povo ser dele, tinha que ser circunciso, para ele saber quem era o povo dele. Para ele reconhecer, tinha que marcar com sangue. Ele pedia para as pessoas fazerem censos, para ele saber quem era o povo dele. Então percebam a diferença. Tudo à base de morte, irmãos. E aqui, o que o rei não fez, que não matou o rei aqui que eu li aqui, Agag, por isso que o Senhor se irou contra ele. Então percebam, irmãos, é tudo à base de morte. E o Pai, ele é amor. E é assim que a gente faz para reconhecer o Pai, usando os 10 mandamentos: não matarás. Esse povo aqui servia um anjo caído, e o nome dele é Israel. É o dragão, a antiga serpente. Então percebam, tem 3 anjos caídos atuando, irmãos. É o dragão, Israel, Azazel no corpo de Enoque, que é o Jesus Cristo adorado por todos, e Ismael no corpo de Elias. Então parem de ser enganados por anjos caídos. Façam a vontade do Pai, obedeçam a Ele, que é o amor ao Pai e ao próximo. Leiam, busquem conhecer a verdade, porque não existe povo santo, irmãos. O Pai não faz acepção de pessoas, ele nos aceita a todos. E parem de dizer que sabem o que é pecado. Pecado é não obedecer ao Pai. Não é a roupa que veste, não é o cabelo curto ou comprido, pintado ou não. Porque o Pai não faz diferença da gente, irmãos. Porque se eu raspar minha sobrancelha, ó, se eu tirar ela, ela volta. Se eu pintar a minha boca com batom, ele sai. Isso não é pecado. Pecado é matar, é roubar, é destruir, é fazer o mal, é praticar o mal ao próximo. Isso é pecado.
Não tem pecado nenhum, ó, em pintar as unhas, em passar um batom. Isso não é pecado. Pecado é não ter amor pelos outros, é não falar a verdade e não mostrar para as pessoas que tem anjos caídos desde o princípio, desde Adão e Eva enganando as pessoas, se fazendo passar por anjo de luz, ao qual se apareceu numa sarça pegando fogo para Moisés. Ele pegou um povo que não tinha amor ao próximo, que não respeitava para ser dele. Um povo que sacrificou até os próprios filhos. Então percebam a diferença, irmãos. Como é que a luz vai habitar com as trevas? Eles eram maus. Tanto que quando o nosso mestre ele veio, eles obedeceram à lei de Moisés, ao qual eu li para vocês em Deuteronômio 18, versículo 20. Que aquele que se fizesse profeta, que se fizesse filho do Pai, falasse outro Deus, outros deuses, como eles dizem, era para ser morto. Ele veio, irmãos, anunciar o nosso Pai que está no céu, que é amor, é luz, que não habita nas trevas, para que a gente possa encontrar a salvação e o reino. Então busquem a diferença que é o amor e parem de defender assassinos, porque senão vocês estão se tornando cúmplices da morte desde o justo Abel, da morte de todos os profetas, da morte do nosso Messias, o Emanuel, ao qual ressuscitou e está à direita do Pai, só esperando para nos buscar. Da morte dos apóstolos, os discípulos do Messias, porque todos eles foram mortos. O único que sobreviveu foi João, que morreu já com idade, para nos passar o Apocalipse, para que nós conhecemos a verdade. Então leiam, busquem a verdade, que a porta é estreita e o caminho que conduz à salvação e à vida é o Messias, o Emanuel. Leiam Isaías 7, versículo 14. Parem de ser induzidos por homens que nada sabem, nada acrescentam, que não estão buscando passar salvação para vocês. Ouçam o Pai, Ele está pedindo. Sai dela, povo meu. Pare de ser cúmplice dos pecados, da prostituta, das meretrizes. Parem de se botar a favor daqueles que matam e perseguem os justos. Achem a luz, irmãos. E a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferem as trevas. Então parem de querer as coisas do mundo e busquem as coisas do reino. Um forte abraço a todos.